Graça e paz, misericórdia. Vocês que estão nos visitando, quero que vocês saibam que é uma felicidade muito grande ter vocês aqui no nosso meio, que vocês se sintam à vontade, se sintam em casa, se sintam bem acolhidos e voltem para estarmos juntos adorando ao Senhor. Antes de começar, eu queria só dar dois breves avisos. Na verdade, são comunicados, né? Primeiro é que no dia 27 de novembro, esse mês, nós teremos nosso batismo, tá bom? Eu considero, depois da ceia, aí talvez esse momento do batismo um dos mais importantes da igreja, né? Até porque a ceia acontece todo mês, né? E é algo muito importante, mas o batismo para mim é algo muito especial. Eu quero motivar você a estar nesse dia, né, contemplando aí o testemunho de 5 pessoas que estarão descendo nas águas e dando testemunho público da sua salvação em Cristo Jesus, tá bom? Então será lá no acampamento da Igreja Batista do Cordeiro, tá bom? Então aqui nós estamos já com inscrição aqui fora. No final você pode fazer sua inscrição lá, ali fora. A diária vai ser R$10, tá bom? Se você quiser ir de condução, paga mais R$10 e o almoço, cada um leva o seu, lá a gente faz aquele banquete, né, e compartilha um com o outro aí, vai ser um momento muito especial. E outra coisa, o nosso querido irmão, obrigado, Valdênio, Deus abençoe. Nosso querido irmão Valdir, né, Valdir Marculino, depois do culto, acho que foi na segunda-feira, ou foi na terça-feira, a gente soube, né, que ele tinha sido acometido de um possível AVC ou derrame, a gente não sabia, mas ele estaria internado lá no Hospital da Restauração. O estado dele, a princípio, era muito grave, né, a informação que a gente tem, e a gente orou bastante por ele, né, e graças a Deus ele foi recuperando gradativamente a lucidez, a fala, o movimento das mãos, né? E hoje vieram aqui alguns parentes dele para comunicar para a igreja um aviso dele mesmo, né? Que ele estava melhor. Ele pediu para agradecer a igreja, pediu para a igreja continuar orando por ele. Ele continua na UTI, mas muito provavelmente terça-feira ele vai para a enfermaria, né? E ele está esperando um parecer neurológico se vai poder fazer uma cirurgia ou não, né? Então ainda tem aí algumas coisas aí para serem decididos, né? Mas a vida da vida está na mão de Deus. Ele é nosso irmão em Cristo. Estamos orando por ele para que Deus faça a vontade dele. E se for vontade dele, de Deus, que Valdir possa sair logo daquele hospital e ir para casa, para a sua família. Amém? Então a gente agradece aí e continuamos orando aí pela melhora dele. Amém? Ok. Quem aqui já foi num teatro? Quem aqui já foi no teatro? Levanta a mão aí. Quem aqui já assistiu uma peça de teatro, né? Infelizmente, não é muito nossa cultura, né? Contemplar e prestigiar teatro, né? Se eu for perguntar aqui, quem já foi no cinema? Todo mundo aqui, eu acho que vai levantar as mãos. É muito comum a gente ir para o cinema, mas o teatro também é algo muito fantástico, né? É algo lúdico, que trabalha muito a questão da cultura, né, de poder contemplar aquilo ali, né? Eu já fui para o teatro algumas vezes, mas eu confesso que eu prefiro mais cinema do que teatro. Mas você já parou para pensar o que é que tem, o que é que acontece no teatro, o que é que está composto ali no contexto do teatro? Eu separei algumas coisas aqui que eu queria saber se vocês concordam comigo ou não. Por exemplo, no teatro existe um diretor, não é isso? Tem um diretor da peça, né? Normalmente, o diretor da peça é aquela pessoa que cria a história, mas não necessariamente. Mas vamos supor aqui uma suposição que nesse teatro o diretor daquela peça é o criador da peça. É alguém que pensou na peça, que colocou a peça no papel, escreveu. E ele tem como objetivo tornar aquela peça uma realidade sendo aplicada por meio do teatro. Além do diretor, existe também aquelas pessoas que vão atuar nessa peça. São pessoas que são convocadas, dedo a dedo, pelo diretor, né, para, olha, vem cá, né, vocês vão estudar esse texto aqui, vocês vão conhecer essa história, vocês vão pensar no figurino e vocês vão ensaiar constantemente para a apresentação dessa peça de teatro. Então tem os atores.
Além do diretor, os atores, tem também os espectadores. Quem são os espectadores? São aquelas pessoas que... deixa eu passar aqui. São aquelas pessoas que ouviram uma propaganda sobre uma peça de teatro. E eles desejam ir lá naquele local assistir aquela peça. Os espectadores, eles estão sentados na plateia, como vocês, numa expectativa tremenda de saber como será o enredo daquela história, como é que vai acontecer aquela apresentação. Existe uma ansiedade para poder saber. Então, o teatro é composto do diretor, dos atores, dos espectadores. Tem também o teatro de forma geral, que é aquele ambiente, aquele prédio, que é composto daquele espaço onde tem o diretor, tem o palco, tem os atores, tem a plateia de forma geral. Tem também a parte da apresentação do teatro, que é aquele dia específico onde todos os atores, direcionados pelo diretor, que está lá naquele momento, eles vão se expressar por meio da voz, por meio de gestos, por meio de figurinos, a peça que eles tantos ensaiaram durante tanto e tanto tempo. E, no final, nós temos o término da peça, que é a culminância, que é quando a peça acaba, a plateia, então, bate palmas para os atores, e os atores juntos também batem palma para o diretor aí da peça. E o objetivo daquela peça é exatamente isso, esse despertar esses aplausos, essa admiração da plateia que estava ali assistindo essa peça de teatro. É legal, não é? Então, fecha aí um pouquinho esse parênteses do teatro e vamos dar início à nossa mensagem. Nós estamos no mês de novembro, e mês de novembro, além de ser também o mês novembro rosa, azul, o mês de combate ao câncer de próstata. Não é isso? Então é importante a gente aí, também como igreja, estar preocupado com isso. Então, homens acima de 45 anos, não sei quantos anos. Não sei, 45 anos aí para cima. 40 anos, então eu já estou no meio já também. Então, homens, eu queria me livrar, mas não tem jeito, 40 se tiver algum, Homens acima de 40, vamos se cuidar, se precaver em relação ao câncer de próstata. Existem vários exames, exame de sangue, o toque, tudinho, mas é algo importante. Eu lembro, gente, de nosso irmão Carlão. Nosso irmão Carlão, tão querido por nós, ele foi acometido de câncer de próstata. E eu lembro de momentos que eu estive com ele, que ele gemia de dor. E ele falava para mim, Gênio, me chamava de Gênio, nunca deixe de fazer os exames de câncer de próstata, porque é algo terrível. Isso ficou na minha mente e eu não esqueço aí disso. Então, além de ser novembro azul, também é o novembro da nosso mês missionário, como o Mateus falou. É o mês onde a gente foca como igreja o nosso papel como missionários, como igrejas missionárias. É o mês onde a gente celebra tudo aquilo que a gente fez durante o ano todo em relação a missões, e é o mês onde a gente vai renovar os nossos votos, vai renovar o nosso compromisso com a obra missionária através do nosso compromisso de fé, a nossa oferta de fé, que a gente se compromete financeiramente com um valor específico que é contribuído mensalmente para a obra missionária. Você vai aprender mais, ouvir mais sobre isso, se você é novato aqui no nosso mês. Então, a série nesse mês é essa aí. A nossa série é Muitos Discípulos e o quê? Uma Missão. Quem é discípulo aqui? Levanta a mão. Quem é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Então, nem todos são discípulos, mas tem muitos discípulos aqui, não é isso? Tem muitos discípulos de Jesus. Então, se você é discípulo, independente se você é homem ou mulher, se você é novo convertido, se você é mais velho, todos nós temos uma missão só. E a gente vai aprender, estamos aprendendo sobre essa missão. Rodrigo inaugurou, domingo passado, falando sobre glorificando a Deus na missão, e hoje eu fiquei responsável para falar sobre esse título aí, Proclamando o Evangelho na Missão. Essa aí é a minha missão, falar sobre esse tema aí. Gente, olha direitinho para esse tema aí. Queria que você olhasse bem para essa frase aí. Eu quero perguntar, faz sentido para você essa frase?
Faz sentido para você essas palavras que estão aí? É claro para você? Você saberia trazer informações importantes sobre cada palavra que estão aí nessa frase? São 3 palavras que estão carregadas de muitos significados. É ou não é? São 3 palavras carregadas de muitas informações e também de muitos desafios. Proclamando, evangelho e missão. Inclusive, a gente poderia até pensar de uma forma invertida essa frase. Porque a minha intenção aqui na mensagem de hoje é poder lançar luz sobre o título da mensagem. Eu quero usar o título da mensagem para fazer parte dos pontos da minha mensagem que eu quero compartilhar com vocês. E a gente poderia até fazer pegar ela de trás para frente e pensar assim, ó. Na missão, o evangelho é o quê? Proclamado. Tem a mesma lógica, não é isso? Na missão, o evangelho é proclamado. Eu estou invertendo porque eu queria trazer os pontos dessa mensagem pensando no título, mas de trás para frente, abordando a ideia da missão, a ideia do evangelho e a ideia do proclamando, para que a gente possa pensar mais em relação a isso, ok? Podemos ir? Podemos caminhar aí? Ok, vamos lá. Primeiro, vamos pensar na missão, né? Vamos pensar na missão. Que missão é essa, gente? É a missão impossível de Tom Cruise lá do filme? É essa a missão? Que missão é essa que a gente está falando aqui como igreja? Que missão é essa? Mais uma vez, Rodrigo, domingo passado, ele falou sobre a missão, o fim único de todos os homens. O homem, a igreja, a mulher, todos foram criados com um fim único. Qual é esse fim único? A glória de Deus. Não é isso? Catecismo de Westminster. Para que o homem foi criado? O homem foi criado para a glória de Deus. Para desfrutar essa glória por eternidade e eternidade. Mas eu pergunto a você, o que é glorificar a Deus? Às vezes é tão fácil, né? Mas quando a gente lança uma pergunta, fica tão difícil, porque a gente tenta explicar na nossa mente o que é glorificar a Deus. Complica um pouco, mas deixa eu compartilhar com vocês. Glorificar a Deus é um conjunto de 3 coisas. Primeiro, é reconhecer a glória de Deus. É reconhecer esse valor essencial, intrínseco de Deus. É você reconhecer o brilho majestoso de Deus. É você reconhecer a beleza e a majestade de Deus. Glorificar a Deus passa por isso aí. Mas glorificar a Deus também significa reconhecer o nome de Deus. Glorificar a Deus é ter uma reputação pública a respeito do nome de Deus. Porque não é qualquer nome, é um nome santo, é um nome sagrado. É um nome tão santo e tão sagrado que no Antigo Testamento os escribas não ousavam escrever o nome de Deus de qualquer forma. Inclusive não se sabe muito bem que de fato é esse nome. Mas o adorar, glorificar a Deus, é dar ao nome de Deus uma reputação pública. É viver de forma que o nome de Deus seja glorificado cada vez mais. É por isso que lá na oração do Pai Nosso, o que é que Jesus diz? Seja santificado, o quê? O seu nome. Como é que a gente santifica o nome de Deus? Glorificando a Deus. E como é que a gente faz isso? Vivendo de forma digna, onde as pessoas vão reconhecer que o nome de Deus está cravado na nossa vida, nas nossas ações. Então, glorificar a Deus também implica isso. É um reconhecimento público do nome, da santidade do nome de Deus. E glorificar a Deus também tem a ver com adoração, que é aquilo que glorifica a Deus. Adoração é reconhecer a sua glória, a sua santidade, a santidade do seu nome. E aí a gente vai honrá-lo com todas as ofertas de louvor, não só nós, mas o objetivo de Deus é que todas as nações possam adorar a Deus e glorificar o seu santo
nome. Tem uma frase que eu queria trazer para vocês. Deus tem zelo santo por sua glória. Você já parou para pensar nisso? Deus tem um zelo santo por sua glória. Deus tem um compromisso santo com a sua glória. Mas, se a missão da igreja é a glória de Deus, então significa que essa glória, ela foi quebrada. Não a glória em si foi quebrada, mas o ato de viver para a glória de Deus foi desvirtuado, foi quebrado. Sim ou não? Sim, é isso mesmo. E aí, mais uma vez, a gente vai lá para o Éden, onde a gente vai ver que o homem que foi criado para a glória de Deus, e o homem vive e tem que viver para isso, para levar a reputação do nome de Deus para todos os lugares, para glorificar a Deus por meio das suas obras, da sua criação, esse homem ele se separa de Deus por causa do pecado. Esse homem, ele se nega a glorificar a Deus e passa a viver para a sua própria glória, passa a viver, a desfrutar dos seus próprios desejos, das suas próprias ambições. Lembra da Torre de Babel? Lembra lá? Vamos construir uma torre bem alta, para que o nosso nome seja glorificado. E é aí onde Deus ele vai exatamente criar essa missão. Deus cria a missão dele lá no Éden. Gênesis capítulo 3, você vai ver de uma forma implícita, Deus criando a sua missão. E desde já eu quero deixar bem claro aqui, que a missão não é da igreja. A missão não é de Ronaldo, a missão não é de Sandra, a missão é de Deus. Foi criado por Deus. Então lá no Éden, Deus ele vai criar a sua missão. Qual a missão de Deus? Trazer novamente o homem para onde? Para a sua glória. Trazer toda a criação para a glória de Deus. E é a partir daqui que Deus cria a missão. Não só isso, mas Deus ele vai se envolver com a missão de forma que Ele quer e deseja resgatar todas as coisas para o seu propósito originário. Porque um homem que não vive para a glória de Deus, ele é um homem fadado ao fracasso, é um homem fadado a viver com um vazio terrível no seu coração. E talvez o texto que mais vai expressar esse desejo de Deus pela sua glória em todas as nações e toda a humanidade seja o Salmo capítulo 67. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no Salmo capítulo 67. O salmista, nesse Salmo 67, ele entendeu exatamente o propósito da glória de Deus. Ele entendeu exatamente a missão de Deus em relação à sua glória. E olha o que ele diz aqui nesse salmo fantástico, que é um dos salmos mais missionários que a gente tem aqui nos livros de Salmo. Vai expressar muito bem isso. Todos acharam? Salmo 67, eu queria ler com vocês. O mestre da música, ele diz o seguinte: olha só o desejo do coração de Deus na missão que é do próprio Deus. Diz o seguinte: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para o quê? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cante de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias nações na terra. O desejo de Deus é exatamente isso. Versículo 5, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te de todos os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe. E o temam todos os confins da terra. Essa é a missão de Deus. Que todos os povos o glorifiquem, que todos os povos o temam, que todos os povos reconheçam a sua majestade e a sua glória. Quando você for ler a Bíblia, gente,
Não veja a Bíblia apenas como um compilado de histórias de pessoas, de povos, de acontecimentos, mas veja a Bíblia como a história de um Deus que está em missão pela sua glória. E nessa missão, Deus ele vai convocando pessoas para cumpri-la, para cumprir essa missão. A gente vai ver que Deus vai chamar Noé, Deus vai chamar Abraão, Deus vai chamar Moisés, Deus vai chamar Israel e tantos outros. E é muito lindo que a gente vai ver que quando Deus chama esses homens, Deus ele vai exatamente demonstrar toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade na vida desses homens por meio de vários milagres e prodígios. Para quê? Exatamente para que todos os povos que não o conheçam, que não o conhecem, possam olhar Deus agindo nessas pessoas, nesses povos, e possam dizer: esse é o Deus verdadeiro do qual eu preciso da glória e adoração. Esse é o desejo de Deus. Essa é a missão de Deus. E a Bíblia, ela vai dar um spoiler para a gente. Ela vai dizer que nessa missão de Deus, que é um compromisso com a sua glória, no final, isso vai acontecer. Aleluia. No final, isso vai ser concretizado. Quando a gente vai ler lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, quando o autor vai dizer lá que vi uma grande multidão, vestida de branco. Eu vi pessoas de todas as tribos, todos os povos, todas as raças se juntando para adorar a Deus, para glorificar a Deus, junto com as legiões celestiais. A Bíblia, ela fala não apenas da história de Israel, não apenas da história de uma igreja, mas de uma história de um Deus que está em missão. E essa missão é um comprometimento dele com a sua glória, da qual ele não abre mão. Ele não abre mão que você glorifique nenhum outro que não seja a ele. Essa é a missão de Deus, a glória de Deus. Amém? A segunda palavra é a palavra evangelho, né? Então, na missão a gente leva o evangelho. E não só a gente leva o evangelho na missão de Deus, como também a gente é o próprio evangelho que vai nesse processo, nessa missão. Mas, mais uma vez, aquela perguntinha simples, mas que traz aí, talvez, inquietações. O que é o evangelho? Você consegue explicar o que é o evangelho? O que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia de que o Deus que está em missão, ele veio. Ele esteve entre nós. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte e venceu o maligno. De forma que todos que estão distantes desse Deus, agora, por meio de Cristo, podem voltar a Deus com seus pecados perdoados, redimidos, e podem viver agora para a glória de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Ficou bem grande, não foi a mensagem do Evangelho, né? Ficou bem grande, né? Mas você pode usar ela do jeito que você quiser, do jeito que você quiser. A gente pode dizer que Cristo é o Evangelho de Deus. Amém? Cristo é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não é dogma. O Evangelho de Deus não é tradição humana. O Evangelho de Deus não é religião que aprisiona. O Evangelho de Deus não é política. Infelizmente, a igreja parece que saiu um pouco da missão de Deus durante esses meses para se envolver com algo que não tem a ver com Deus. Provavelmente dito, o Evangelho de Deus não é política. O Evangelho de Deus não é usos e costumes. O Evangelho de Deus é Cristo. O Evangelho de Deus é o amor de Deus que resgata o pecador da morte para a sua glória. Eu queria que você abrisse lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. O Evangelho como uma boa notícia.
as boas novas. Olha o que Jesus diz a respeito do Evangelho. Lucas capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Jesus diz o seguinte, depois que ele leu o Antigo Testamento, o texto de Isaías, ele diz, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o quê? As boas novas, ou seja, pregar o Evangelho. A quem? Aos pobres, e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. O Evangelho é essas boas novas de que Jesus chegou para os pobres, para libertar os presos e para trazer vista àqueles que estão cegos. Esse é o Evangelho de Deus, que precisa chegar para todas as pessoas, na dinâmica dessa missão de Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer que esse Evangelho de Deus não é só as boas novas de Deus, como também é o poder de Deus. Um poder que salva, um poder que liberta, um poder que cura, um poder que transforma, um poder que redefine, vivifica e um poder que traz glória para Deus. É tanto poder que hoje estou aqui, unido com Cristo. É tanto poder que hoje Sueli está aqui, salva em Cristo. É tanto poder que todos nós estamos aqui, deixamos e fomos libertos por tantos vícios, por tantas neuroses, por tantos traumas, para sermos hoje melhores cristãos, melhores humanos, melhores discípulos de Jesus Cristo. Esse é o poder do Evangelho que faz milagre na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Por isso, meus queridos, Cristo é o Evangelho de Deus. Entretanto, não há missão sem o Evangelho. Não existe a missão de Deus sem o Evangelho. Mas como assim, Gênios? Como é que não existe missão sem o Evangelho? Se a missão que é de Deus foi criada lá em Gênesis, no capítulo 3. Como é isso? A explicação é que o Evangelho, ele não existe no momento que Jesus vem à Terra. O Evangelho é muito mais antigo do que isso. O Evangelho, ele existe no mesmo momento que Deus cria a sua missão. O Evangelho, ele foi criado lá no Éden. É lá no Éden que o Evangelho começa em Jesus. Você consegue ver Jesus em Gênesis capítulo 3? Quando Adão e Eva são seduzidos pela serpente, eles comem da árvore do fruto proibido, e Deus chega até a eles e repreenderem, e Deus fala algo muito importante. Vocês conseguem ver Jesus ali naquele texto? O proto-evangelho, deixa eu ler para você, o proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15. É aqui que começa o evangelho, junto com a missão de Deus. Quando Deus diz o seguinte: olha, Adão e Eva, vocês fizeram besteira. Vocês arruinaram o plano que eu tinha para vocês. Mas eu vou resolver o problema. E o que é que Deus faz? Versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus já tinha sido anunciado por Deus desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Evangelho acompanha a missão de Deus de resgatar todos novamente para a glória de Deus. É a solução de Deus, é a promessa de Deus, é a missão de Deus que vai junto com o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus é Jesus Cristo. E não dá para cumprir com a missão de Deus sem a pessoa
de Jesus Cristo e sem a mensagem do Evangelho. Você pode fazer boas obras como for. Você pode fazer sacrifícios como for. Mas se não tiver o Evangelho de Deus, você nunca vai cumprir a missão de Deus, de resgatar, ajudar a Deus a resgatar todas as coisas novamente para a sua glória. Amém? E por último, o proclamar. O proclamar. A palavra proclamar vem do grego querigma. E a palavra querigma no Novo Testamento tem uma ideia de levar o Evangelho, ou seja, levar Jesus Cristo, essa boa notícia, por meio de uma mensagem, por meio de uma pregação, por meio de um anúncio, por meio de uma proclamação. E essa palavra querigma, ela está também relacionada com a ideia do arauto, da Idade Média, da Idade Medieval. E o que era o arauto? O arauto era um homem, uma pessoa que tinha a função de transmitir a mensagem do rei para os seus súditos. Era um homem que tinha a função de trazer informações importantes, como, por exemplo, o fim de uma guerra. Uma boa notícia. Então, o arauto era aquele que trazia as boas novas, o evangelho para um reinado. Então, aplicando essas duas ideias do querigma e do arauto, a gente pode dizer que você é um arauto do evangelho na missão de Deus. Você é um querigma de Deus para as nações sem Cristo, para todos aqueles que ainda não conheceram a Cristo Jesus. Amém? Agora tem um problema, tem uma questão que eu quero trazer para vocês. A igreja, na missão de Deus, ela é chamada para proclamar ou para demonstrar o evangelho? Ronaldo já, né? Mas é um problema que foi, por muitos anos, discutido pela igreja. O que é mais importante, proclamar o evangelho ou demonstrar o evangelho? E a gente perdeu muito tempo discutindo isso. Passamos muito tempo dividindo isso. Tem aquela frase que diz, né, que prega o evangelho, se possível, com palavras. Sem palavras, com palavras. Ou seja, a minha vida já é o evangelho. Então não preciso falar nada para ninguém, não preciso explicar nada para ninguém. Ou então é aquele cara que bota a Bíblia debaixo do braço, pega um monte de folheto e sai na rua entregando folheto e falando: Jesus te ama, se você não se converter você vai para o inferno, e dá as costas para as pessoas sem saber nada sobre a pessoa, sem nem ter nenhum tipo de sintonia com a pessoa, nenhum tipo de compaixão com a pessoa. E por muitos anos a igreja viveu nisso, demonstrando sem falar e falando sem demonstrar. Quando, na verdade, os dois têm que acontecer ao mesmo tempo. Não tem como a gente separar um do outro. Pois, se Jesus é as boas novas de Deus, ou seja, se Jesus é o Evangelho, Deus, Ele não ficou só no discurso. Deus não ficou só na promessa do Messias lá no Antigo Testamento. Ele mostrou, ele demonstrou, na verdade, para sermos bem coerentes, ele encarnou, e nós vimos a sua glória como uma glória unigênito do Pai. E esse mesmo Jesus, que é o Cristo encarnado, ele proclama o Evangelho, e ele também demonstra o Evangelho em ações e atitudes, deixando para nós, os seus seguidores, o exemplo que nós precisamos proclamar e demonstrar ao mesmo tempo. Jesus, ele mostra para nós como é que a gente proclama o evangelho na missão de Deus. Como é que a gente faz isso? Ele já deu exemplo. Abram lá em Mateus capítulo 9 e vamos ver como é que Jesus nos ensina a levar o evangelho na missão de Deus. Mateus 9, 35 até o 38.
Eu vou ler aqui, Mateus 9, 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus, ele orou esse texto exatamente hoje. Então, como é que Jesus, ele ensina para a gente como a gente deve proclamar o Evangelho? Então, a gente vai ver aqui no texto que Jesus, ele vai. Jesus ia passando. Jesus, ele passa, Jesus percorre, ou seja, uma ação contínua, porque o id, ele é gerúndio. A gente vai levando o Evangelho enquanto a gente vai passando pela nossa casa, pelo nosso vizinho, pelo nosso trabalho, pela nossa faculdade. Aonde a gente vai levando e vai proclamando o Evangelho. Outra coisa que o texto traz, um detalhe, que Jesus ele vai em todas as cidades e em todos o quê? Povoados. Perceba que para Jesus não existe acepção de lugares para ser pregado o Evangelho. Ele coloca todas as cidades, ou seja, grandes aglomerações, lugares, subúrbios, né, onde tem muita gente, onde muita gente ali são bem estruturadas, pessoas ricas, mas também Jesus ele vai para os povoados. O que são povoados? São pequenos aglomerados de pessoas que ficam afastadas da grande cidade. Jesus ele vai também, leva o Evangelho não só para Recife, mas ele também leva o Evangelho lá para o Detran. Ele leva o Evangelho lá para o interior de Bodocó. Ele leva o Evangelho para lugares distantes, onde muitos de nós não queremos ir, porque para Jesus o Evangelho ele não tem acepção e distinção de ninguém. O Evangelho tem que ir para os ricos, mas também tem que ir para os pobres. Outra coisa, quando Jesus ele vai, ele ensina sobre o Evangelho. Agora me diga uma coisa, como é que a gente ensina o Evangelho para alguma pessoa se a gente não aprendeu o suficiente sobre o Evangelho? E aqui entra o papel importantíssimo da igreja no ensino dos cristãos. E nós, como Igreja Batista Oásis, somos uma igreja que prezamos no ensino e o aprendizado da palavra. Oferecemos constantemente disciplinas, módulos, aulas, treinamentos para você se equipar com informações, para você poder ensinar sobre o Evangelho, porque tem muitas pessoas, gente, que não vai se contentar com o simples Jesus te ama. Tem pessoas articuladas em relação ao raciocínio que vai te questionar algumas coisas, que vai te perguntar por que Deus me ama, que Deus é esse. Como é que você vai ensinar essas pessoas o Evangelho? Se no nosso CEL, Centro de Ensino Oásis, temos salas com 2 pessoas, salas com 5 pessoas. No nosso CEL hoje, nosso Centro de Ensino Oásis, que acontece de 5 horas da tarde, praticamente 70% dos alunos que estão são crianças. De todos os números de membros dessa igreja aqui, eu poderia dizer, sem nenhum medo de errar, que 20% faz parte do céu. 20% são preocupados em aprender mais a palavra de Deus, para estarem prontos para ensinar lá fora. Se você não vem porque você já se acha muito preparado e você aprendeu demais, deixa eu dar uma sugestão para você. Venha nos ensinar. Venha assumir uma sala de aula. Venha dar um apoio às professoras que estão com as crianças. A gente está precisando de professores. Mas se você está em casa para assistir entretenimento, ou para ficar no celular, enquanto a igreja está se preocupando em equipar por meio do ensino os membros, eu coloco em questionamento a tua missão no reino de Deus. Jesus, ele ia ensinando o Evangelho. Não só isso, mas também fala que Jesus ia pregando e proclamando as boas novas do reino de Deus. Que Deus veio para libertar, Deus veio para salvar, Deus veio para trazer milagre. Mas olha uma coisa que Jesus faz.
Além de ensinar, além de pregar e proclamar, Jesus ele cura os doentes. Ou seja, Jesus ele demonstra o evangelho por meio da cura. Porque ele está dizendo que o evangelho ele cura, o evangelho tem que chegar por meio de remédio, por meio de ajuda, por meio de alimentação, por meio de orientação. Jesus ele cura, ou seja, mostrando o evangelho como um serviço, como um cuidado, como um amor para aqueles que ouvem o evangelho, mas que também precisa ver o evangelho e tocar no evangelho. E diz o texto que Jesus tem compaixão. Ele olha a multidão e ele tem compaixão pela multidão, e isso faz com que ele haja e que ele também ore por aquela multidão, e ore para que o Pai possa levantar mais trabalhadores para a seara, porque o trigo está maduro. Então, quando Jesus, gente, proclama o Evangelho, Jesus ele vai, ele prega, ele olha, ele cuida, ele ministra. E o que é que a gente tem que fazer quando a gente vai pregar o Evangelho? A gente tem que ir, a gente tem que pregar, a gente tem que olhar, a gente tem que cuidar, a gente tem que ministrar e a gente tem que orar. Amém? A gente podia repetir essas ações. O que é que a gente faz quando a gente deve ir pregar e proclamar o Evangelho? A gente tem que fazer o quê? Ir, pregar, olhar, cuidar, ministrar e orar. Orar por aqueles que a gente está evangelizando. Orar para que Deus continue enviando pessoas para a sua obra. 3 palavrinhas que falam muito mais do que nós podemos imaginar. Proclamando o Evangelho na missão. Aí eu pergunto a vocês, fica mais claro agora essas 3 palavras? O significado dessas palavras está mais real agora na sua mente, no seu coração? Faz sentido para você? Propósito, missão, evangelho, essência e proclamar o método. Eu queria concluir a minha mensagem voltando mais uma vez para a história do teatro. Eu queria que a gente pudesse pensar nessa noite na proclamação do evangelho na missão como sendo uma grande peça de teatro sendo executada na história da humanidade. De forma onde Deus, Ele é o diretor dessa peça, a peça do teatro da missão de Deus. Deus é aquele que cria essa história. Deus é aquele que articula todo o processo para que essa peça venha acontecer, para que ela venha a se tornar uma apresentação maravilhosa, magistral. Sem Deus, gente, não existiria a apresentação dessa peça. Sem Deus não existiria a missão que é dele mesmo. E Deus, então sendo o criador dessa peça, Ele chama aqueles que vão atuar nessa peça, nessa história criada por Ele. Essas pessoas foram convidadas e convocadas durante séculos e séculos para conhecer essa história, para entender essa história, para estudar essa história, para se preparar para essa história, para ensaiar constantemente essa história, e momento de culto é momento onde a gente ensaia a história da missão de Deus, para a gente sair daqui e poder apresentar essa peça para todas as pessoas. E essas pessoas são convocadas por Deus também, chamadas também para usarem a sua voz e os seus gestos para a apresentação dessa história para uma plateia que está numa expectativa tremenda de ouvir sobre o Evangelho de Jesus. Pessoas como Noé, Abraão, Moisés, José, Davi, a nação de Israel, o próprio Deus que entra na cena na pessoa de Jesus. E a igreja são os grandes atores nessa majestosa peça de teatro que conta a história da redenção do plano de Deus. Mas também tem os espectadores, que é a plateia,
A plateia são aquelas pessoas que ainda não conhecem essa história, que não conhecem o autor e o diretor dessa história, dessa peça. São pessoas que têm ainda suas mentes obscurecidas pelo pecado, pelo diabo, pelas informações que ainda não chegaram até elas. E elas estão instigadas por meio do Evangelho a ouvir esse anúncio do Evangelho. Porém, como ouvirão essas pessoas se não há ninguém para apresentar essa peça para elas? Como ouvirão se não há quem pregue? O campo está maduro, a plateia está assentada, e elas estão dispostas a ouvir sobre algo que tem a ver com a essência da vida delas, que elas foram arrancadas de um lugar do qual elas tinham uma plenitude, e esse lugar é a glória de Deus. Elas precisam ouvir que em Cristo Jesus elas podem voltar, elas podem ser transportadas das trevas para a glória de Deus novamente. O teatro é o grande mundo que Deus criou. É esse espaço enorme que nós vivemos, que envolve tanto o diretor, como envolve também o palco, envolve a plateia e envolve também os atores. E tem a apresentação da peça. E essa apresentação da peça acontece aqui e agora. Ela aconteceu ontem, ela acontece hoje, ela vai acontecer amanhã, ela acontece o tempo todo, porque é uma peça em ação constante, porque a missão de Deus, ele não para. Ele não tem intervalo, a missão de Deus está acontecendo o tempo todo. Os autores, a igreja, todos aqueles que são chamados para fazer parte dessa peça, para executar essa peça, são direcionadas pelo diretor, por esse Deus, a se expressarem por meio de voz e gestos, demonstrar, proclamar e demonstrar. Ou seja, por meio da proclamação, demonstração do Evangelho que nós anunciamos nessa missão de Deus. E por fim, nós temos o desfecho final, o grande final da peça, que é quando ela acaba. Ela termina. E a plateia, então, ela aplaude os atores. Mas nessa peça há algo muito diferente. Porque os atores, eles não querem aplausos. Porque os atores vão se juntar, junto com a plateia. Vai apontar para o grande palco, onde no meio estará o Criador daquela peça. E juntos, não vão só apenas aplaudir o Criador, mas vão se levantar de suas cadeiras. Eu queria que vocês levantassem das suas cadeiras. Queria pedir. Eles vão fazer exatamente isso. Ao compreender a mensagem dessa história, eles vão se levantar de suas cadeiras. Eles vão bater palma para o Senhor. E vão ovacionar e dar a glória devida que pertence ao Senhor. Ainda em pé, gente, se você não estar na plateia, então você é chamado por Deus para fazer parte dos atores dessa missão. Se você está aqui no nosso meio, que ainda não se sente parte do teatro de Deus, como ator de Deus, na missão de Deus, você é convocado hoje a se render em Cristo Jesus, confessando os teus pecados, o aceitando como o Senhor e Salvador da sua vida, e junto conosco, podemos levar esse Evangelho por meio da proclamação e da demonstração, cumprindo então assim essa missão maravilhosa de Deus. Cada coração com Cristo, ele é um missionário. Cada coração com Cristo é um ator dessa peça. E cada coração sem Cristo é um campo missionário que precisa sentar para ver essa majestosa peça em Cristo Jesus. O meu desejo é que nós, de fato, tenhamos essa percepção, esse entendimento e essa aplicação de que nós não somos apenas crentes, membros de igreja sentados todos os domingos para ouvir a palavra de Deus.
Nós somos missionários. Missionários não é só Neidinha que está lá na África. Missionários não são aqueles que apenas estão lá nas tribos indígenas. Todos nós somos missionários. Alguém falou para mim algo interessante, dizendo o seguinte: dos 12 discípulos que Jesus teve, 11 se tornaram missionários e um se tornou um traidor. Se você não é missionário, você é traidor. Se você não é missionário, você é um impostor. Então, meu desejo, para mim e para você, é que todos nós, diante desse mesmo missionário, possamos estar convictos de que nós somos chamados por Deus para fazer parte da missão de Deus, para sermos missionários de Deus, proclamando o Evangelho para todo mundo, para todas as pessoas. Em nome de Jesus, queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, queremos dar ao Senhor, Deus, a Tua glória devida. Pai, queremos, Deus, junto com todos, glorificar o Teu santo nome. Fizemos isso, Deus, durante o louvor aqui nessa noite, mas queremos fazer todos os dias, onde nós estivermos, Deus, reconhecer que nós fomos criados para a Tua glória, para termos prazer constantemente no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por esse privilégio de sermos chamados por Cristo para fazer parte dessa grande peça de teatro. Sermos os atores onde levaremos esse Evangelho, que é Cristo, através das nossas palavras, através das nossas ações. Para que as pessoas que ainda não se renderam a Jesus possam contemplar o diretor dessa grande história, esse Criador universal, majestoso, glorioso, que é o Senhor, que tem um compromisso santo, um zelo santo e sério com a Tua glória, Deus. Pai, em nome de Jesus, ajuda, Deus, a Igreja Batista Oásis a não perder esse foco de forma alguma. Virão outras eleições, virão outras coisas, Copa do Mundo, Deus, mas o nosso foco na missão do Senhor, em sermos missionários, em sermos enviados por Senhor, não pode perder o foco de forma alguma, Deus. E Teu nome seja glorificado, Deus, por nossas vidas constantemente. Pai, em nome de Jesus, fala os corações de alguns que estão aqui no nosso meio, que entenderam a mensagem do Evangelho, Deus, nessa noite. Que eles possam se achegar a Jesus, à cruz de Cristo, e fazer parte, Deus, junto com o Senhor e com a Tua igreja, da Tua missão. Poderem ser atores do Senhor na apresentação dessa peça tão especial, onde nós já temos o desfecho dela, o spoiler dela está lá no Apocalipse. Um dia, Deus, veremos uma multidão, pessoas de todos os povos, línguas e raças, vestidas de brancos, irão se juntar para Te adorar e glorificar e viver para a Tua glória de eternidade e eternidade. É isso o nosso maior desejo no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe.